Olá, sejam bem-vindos à 9ª edição do podcast Saúde Sustentável. Eu sou Mara Machado e este é um espaço de diálogo. E hoje nós vamos falar de transformação digital, não apenas como tecnologia, mas como uma oportunidade de reinventar modelos de cuidado de saúde, reduzir desigualdades e aproximar saúde, inovação e sustentabilidade. Na saúde, a tecnologia da informação sempre foi vista como uma promessa eficiente para a segurança e também de inovação. Mas a realidade brasileira mostra outra face dessa expectativa. Prontuários eletrônicos que não se falam, sistemas que viram apenas repositórios de burocracia, relatórios que não chegam até quem está efetivamente na ponta. O paradoxo é duro. Temos dados em excesso e informação de menos. Tecnologia sofisticada e processos ainda frágeis. Milhões já foram investidos em tecnologia de informação, mas profissionais seguem sem apoio para reduzir e melhorar a qualidade do cuidado. Enquanto a indústria financeira, logística e até o varejo digital aprenderam a usar os dados como uma questão estratégica, a saúde continua patinando em fragmentação e resistências culturais. É que aqui é que está locado a dificuldade de se falar de transformação digital dentro da saúde. Hoje, nós vamos mergulhar nessa tensão. A tecnologia que poderia prevenir eventos adversos, reduzir desperdícios e conectar a saúde aos ODS e deixar a saúde mais sustentável, fica claro que falta cultura e falta governança, e a gente acaba se perdendo aí em promessas não cumpridas que a tecnologia já poderia estar aí entregando. Para me ajudar nessa discussão, eu tenho o prazer de receber aqui o Vitor Ferreira. O Vitor é CEO do Hospital Infantil Sabará e presidente da ABSIS, da Associação Brasileira de CIOs em Saúde. Seja bem-vindo. Mara, é um grande prazer estar aqui, ter essa conversa. Essa introdução está maravilhosa, né? Essa introdução resume o cenário que a gente vive hoje em dia. E eu me sinto muito confortável no assunto. Eu comentei contigo antes, né? Eu não sou originariamente um profissional de TI. Eu acabei migrando para TI de tanto que eu reclamava da TI. Né? De origem, eu sou administrador e trabalhava em operações hospitalares, diversas posições executivas, mas em todas elas eu reclamava muito da tecnologia, justamente por enxergar que a tecnologia é exatamente isso que você falou, é uma promessa de dias melhores. Né? E reclamei tanto que acabaram me dando o distintivo de xerife aí da TI, e eu tenho tentado colaborar de uma maneira muito sincera, muito honesta, porque a gente ainda tem dificuldades estruturais, crônicas no país, né? A gente fala de hospitais, mas a gente tem, debaixo desse termo hospital, a gente tem instituições dos mais variados tipos e configurações, o que acaba dificultando, né? A gente tem realmente esse cenário que já se estende por um longo tempo, né? De promessas de que que a tecnologia vai nos trazer mais eficiência, vai nos ajudar a controlar os custos, mas a impressão que tem, entra ano, sai ano, é que apesar das evoluções, apesar da tecnologia estar cada dia mais presente, a gente ainda nem arranhou a superfície do problema. Né? A gente continua sofrendo das mesmas coisas que a gente sofria basicamente há 30 anos, a gente ainda tem dificuldade de dar alguns passos, e acho que isso é o combustível dessa conversa que é para a gente desenvolver por aqui. É isso mesmo, e eu gosto muito dessa sua visão, né, das dificuldades que ainda estão aí, porque a gente está vivendo um momento agora onde todo mundo está acreditando que a inteligência artificial vai resolver tudo, que toda a tecnologia vai resolver o problema de saúde do país. Então, assim, na sua visão,
Fala para a gente aonde está o problema que a gente não consegue avançar nas questões da tecnologia da informação. Primeiro, eu acho que a gente tem uma questão histórica, né? O hospital, vamos falar, a gente está falando de saúde, mas a gente não pode ignorar que a saúde do Brasil é hospitalocêntrica, né? Tudo estoura na porta do pronto-socorro, tudo estoura no hospital. E o hospital, historicamente, criou um costume ruim, quando a gente compara com outros setores. O hospital, o hospital construiu uma cultura de que basta você construir o prédio e abrir a porta que a demanda está ali, né? Porque a gente nunca teve problema de demanda, né? Abriu a porta do hospital, escreveu pronto-socorro, tem fila, né? E só que os tempos mudaram. Quando a gente compara soluções que já foram adotadas e que já não é mais, a gente chama de inovação para o hospital, mas não é mais, né? Porque já está funcionando a pleno vapor em outras verticais, o hospital ainda tem muitas dificuldades. A gente, historicamente, essas dificuldades, nós normalizamos. Então, hoje, quando a gente fala do custo da atividade hospitalar, a gente já normalizou uma série de bobagens que a gente faz no dia a dia. A gente já normalizou a interação medicamentosa, a gente já normalizou as 3 horas de espera quando o cara está mais angustiado e precisando de algum apoio, a gente já normalizou a dificuldade que a gente tem de ter um único objetivo estratégico para toda a gama de profissionais que trabalham no hospital. Então, quando você empilha todas essas condições históricas, a gente tem um cenário muito difícil de desenvolvimento da transformação digital. O que a gente tem visto acontecer é que a gente acaba digitalizando processos, mas a gente faz aquela digitalização preguiçosa. É aquela digitalização do tipo assim, ó, eu quero fazer tudo do jeito que eu faço, só que digital. A gente não quer repensar, a gente não quer redesenhar, né? A gente não quer mudar as estruturas de poder. E aí, evidentemente, quando você digitaliza uma bagunça, a única coisa que você tem é uma bagunça digitalizada. Então, você junte a isso, a esse cenário histórico, algumas características que são específicas da saúde, né? Que é a própria complexidade, a dificuldade de investimento que a gente tem, né? Entra ano, sai ano, a inflação da saúde é maior do que todas as outras medidas que a gente tem na sociedade, a dificuldade que a gente tem de enxergar, por exemplo, tecnologia como investimento e não como custo. Então, na hora que você junta tudo isso, coloca dentro da panela, o molho não é legal. Tudo bem que a gente tem projetos, a gente tem cases, a gente tem situações que você olha e fala, não, mas olha que legal, ali funcionou. Mas quando a gente pensa num padrão para o setor, para a saúde, a gente está patinando, né? Em que pese a gente ter tido avanços importantes, né? Quando a gente olha, por exemplo, a questão da interoperabilidade no SUS, avançou mais do que na saúde suplementar. Aí você fala, poxa, mas por quê? Mas o dinheiro de verdade de investimento não está na saúde suplementar? É porque é mais uma questão de enfrentar conflitos de interesse do que efetivamente de ter dinheiro para investir. E essa é a discussão que a gente vem tendo aqui na busca da saúde sustentável, né? A saúde, o sistema de saúde, ele é um sistema adaptativo complexo. E todas as alternativas que a gente viu de implantação da tecnologia foram em soluções simplistas, né? Acreditar que a tecnologia, ela por si só, conseguiria fazer isso, né? E esqueceu que tinha processos, esqueceu que tinha pessoas, né? E focou na tecnologia. Mas você falou de uma coisa importante, né? Eu venho olhando bastante para essa questão da interoperabilidade, e vejo que aqui está o grande problema, né? Porque hoje, por mais que o sistema seja informatizado, a gente não conseguiu fazer a interoperabilidade técnica, semântica, sintática, organizacional e legal, né? Então, hoje, a gente briga porque tem um sistema informatizado que se chama integrado, mas não fala com o laboratório, não fala com a radiologia, e quando fala, cada um numa linguagem diferente, né? Onde é que a gente está nisso? Olha que interessante, né? Quando a gente olha o negócio saúde, a gente está falando de algo que tem um valor gigantesco quando você consegue dar continuidade ao cuidado. Então, quando eu pego um cidadão e vou tratar da saúde dele, se naquele momento eu estiver começando do zero,
putz, eu vou ter um tempo de desenvolvimento, eu vou ter um tempo para poder ter a eficiência naquele processo, eu vou ter um tempo para descobrir tudo, um tempo de diagnóstico, tempo. A gente vai empilhando tempos. E na saúde, a gente faz isso a cada tipo de instituição que a gente visita. Se você vai numa UBS, se você vai num hospital, se você vai num laboratório, é como se a história estivesse recomeçando do zero diversas e diversas vezes. E aí, no final dessa trilha, a gente olha e fala assim, putz, saúde é muito caro, saúde não se paga. Mas é porque a gente está ignorando justamente esse preceito tão valioso da saúde, que é a continuidade do cuidado. Quando a gente vem para a transformação digital, a continuidade do cuidado, ela é traduzida em interoperabilidade. E eu não vou nem entrar nos meandros, né? Na dificuldade técnica, na infraestrutura. Vamos dizer assim, olha, que a gente conseguisse simplificar isso ao máximo, que viesse uma canetada do governo, enfim, e falasse, olha, a partir de hoje, os dados dos pacientes estarão todos numa mesma camada compartilhada entre todas as instituições. Nesse exato momento, a gente viveria um choque de gestão na saúde. Porque os tempos que a gente trataria seriam outros, porque os preços que a gente trataria seriam outros e porque o ambiente de desenvolvimento da assistência seria um ambiente muito mais racional. Boa parte das bobagens que a gente vê acontecerem num tratamento de saúde, eles são por ignorar informações pré-existentes, eles são por não compartilhar ou ter uma visão parcial dessas informações e basicamente porque a gente não consegue, a gente pega dado de todo lado. Se você for no hospital, em cada balcão que você parar, você vai dar o seu RG, o seu CPF, vai falar que você é diabético, etc. Nós não conseguimos traduzir esse monte de informação, esse monte de dados em informação. Uma das coisas que você falou. Então, a gente vem patinando nas coisas básicas. A gente vem patinando em não conseguir, por exemplo, definir qual que é o projeto do país para a gestão das informações dos pacientes. E o mercado sozinho não vai resolver isso. Porque para o mercado é muito interessante que eu recomece a história do zero. Né? Para o mercado é muito interessante que eu tenha 15 soluções e cada uma brigando por um espaço, cada uma sendo melhor numa coisa e ninguém me atendendo plenamente. Para o mercado isso é bom, para o mercado é negócio. Da saúde suplementar, né? Mesmo da saúde do SUS. Né? Porque quando a gente olha, grande parte dos prestadores que hoje oferecem soluções, dos fornecedores que hoje oferecem soluções para a saúde suplementar, eles estão também no SUS. Porque, basicamente, ele vai atingir o médico que trabalha lá e aqui, os problemas dos pacientes são os mesmos. As coisas se repetem, né? Tanto que, às vezes, quando a gente fala assim, né, existe uma ilusão de que a saúde suplementar é muito diferente do SUS. A gente que trabalha na saúde sabe que não. Né? Muda a hotelaria, o banco não é de madeira, o banco é acolchoado. Mas, no fundo, quando a gente está falando da assistência, muitas vezes você tem uma ilusão de que aquela cadeira acolchoada vai significar uma melhor assistência e a gente sabe que não é verdade. Né? Isso para a tecnologia é muito verdadeiro. Então, por exemplo, quando eu citei ali, né, o SUS tem uma facilidade que a saúde suplementar não tem. O SUS ele tem uma centralização de decisões, onde há algum tempo se definiu que saúde digital é uma das prioridades do país. Então, com todas as dificuldades orçamentárias, de investimento, essa foi uma decisão que vem rendendo frutos. Só em São Paulo, hoje, a gente tem 380 instituições que utilizam a mesma camada de dados do paciente. Isso significa que nessas instituições, a história não recomeça do zero. Quando que a gente vai perceber o valor que isso gerou? Não sou capaz de dizer. Talvez demore 3 anos, talvez uma publicação daquelas arrasa quarteirão para mostrar como a gente vinha sendo tacanho até então. Mas é certo que mudanças estruturais acontecem quando você mexe nessa pecinha, né? Porque aí você está garantindo que aquele preceito básico de garantir que você está incrementando a história do paciente, ele está respeitado. É um preceito que a gente ignora nesse nosso legado, nisso que a gente tem. Tudo que a gente fez até agora, a gente partiu do princípio, não pode bater na mesa, já bati a primeira vez. A gente partiu do princípio de que tudo bem recomeçar a história do paciente. Não está tudo bem.
né? E aí, quando a gente fala assim, tá, mas como é que a gente muda isso? Como é que a gente... quando a gente está falando da saúde, a gente está falando de um processo gigantesco, complexo. Como é que a gente vira esse navio, esse transatlântico? Não é fácil, né? São várias pequenas ações que são necessárias para que a gente possa chegar num lugar melhor. Vai passar, sim, por ter uma infraestrutura adequada, vai passar sim por ter uma infraestrutura com segurança, vai passar sim por uma mudança de cultura. Não dá para falar em transformação digital só comprando tecnologia. É sempre uma adaptação cultural, que passa por todos. Você imagina quando a gente fala do processo complexo da saúde, passa pelo médico, passa pelo enfermeiro, passa pelo gestor, passa pelo paciente, pelo familiar. Então são diversas peças desse xadrez que a gente tem que movimentar para poder melhorar. E aí, é nesse ponto que eu trago para ti. Eu vejo alguns movimentos mais inteligentes do ponto de vista sistêmico do SUS do que eu estou vendo na saúde suplementar. Se vai ser sempre assim, não sei, porque a gente sabe que tecnologia custa caro e realmente capacidade de investimento, a saúde suplementar tem mais do que o SUS. Pode decidir melhor os seus caminhos. Mas até esse momento o que a gente está vendo é uma evolução no SUS no que diz respeito a retornar para um preceito básico, um preceito assistencial básico, que é o da continuidade do cuidado. Eu concordo. Tem um ponto aí que eu acho que a gente precisa explorar um pouco mais, né? E eu volto naquilo, né? A transição digital, ela é tecnologia, pessoas e materiais. Eu vejo muito que na saúde pública a gente está fazendo a ligação entre máquinas, porque eu ainda não vi nenhuma ação efetiva de mudança de mentalidade dos gestores públicos para isso, né? E das pessoas também que operacionalizam, porque os dados e a informação dependem do conhecimento das pessoas. E a gente ainda está muito atrasado nisso na saúde pública. E na saúde suplementar, eles ainda continuam acreditando que dado é poder. E eles não vão fazer isso, liberar isso de uma maneira tão fácil, porque eles trabalham com o poder das operadoras, né? Eu preciso ter o meu banco de dados e as informações dessa carteira. Eu não vou passar isso para mais ninguém, né? Só que a gente está vendo uma mudança brutal no cenário, né? A gente se acostumou com cada um tomar conta de um pedacinho, né? Cada um na sua, né? O prestador vai prestar o serviço, a operadora vai lá, paga, o fornecedor faz uma entrega. E de um tempo para cá a gente tem visto, até pela pressão de eficiência que a gente tem visto algo acontecer. A gente tem visto farmácia querendo prestar serviço de clínica. A gente tem visto clínica querendo se transformar em hospital. Hospital abrindo uma operadora para fazer a gestão dos seus próprios pacientes. Operadora verticalizando. Ou seja, aquele cenário que a gente tinha, onde cada um estava numa caixinha, esse cenário está cada vez mais virando uma grande confusão. O resultado dessa grande confusão é a busca por eficiência. A operadora está querendo tá adquirindo hospital para controlar a jornada do paciente e garantir que ele não vai sair, que você não vai perder o controle e você vai conseguir controlar os custos. O hospital está querendo abrir uma operadora porque ele quer controlar a demanda, porque hoje agora não basta mais só você abrir lá o pronto-socorro e abrir a porta que já está cheio, né? E todo mundo está querendo um naco dessa torta, que é o grande dinheiro. Quando a gente olha para o nosso PIB, a saúde é a terceira conta, o grande naco de dinheiro que está lá na saúde, aonde todo mundo, quando olha de uma certa distância, ou até mesmo quando está perto, olha e fala assim, putz, isso daqui é um negócio que poderia dar certo se a gente fosse mais eficiente, se a gente não jogasse tanto dinheiro fora, né? E a gente joga, o desperdício na saúde, a gente acaba se escondendo atrás da complexidade, mas o fato é que tem muito desperdício na saúde. E eu não consigo enxergar nenhum caminho da gente racionalizar ou da gente resolver isso. Inclusive, essas experiências que a gente está vendo acontecer vão muito nesse sentido, de utilizar a tecnologia como uma alavanca para controlar a jornada do paciente. Controlar em diversos aspectos. Não é só ter o dado. É controlar de realmente entender qual que é o anseio do cliente. Porque às vezes a gente está
comprando um equipamento lá de 3 Tesla, achando que, nossa, você é o único que vai ter aqui na região e tal, e o paciente não sabe perceber o valor daquilo. Ele vê lá a propaganda que você é o único que tem tal equipamento, mas ele não, para ele, qual que é a diferença do de 3 Tesla pro de 1, pro de 2? Ninguém explica direito para ele. Então, nós temos uma dificuldade em traduzir para o público, que é o usuário do serviço de saúde, o que efetivamente é valor. Que não adianta nada você colocar propaganda dizendo que você tem 3 Tesla, que na hora que ele vai no seu PS, ele tem que esperar 3 horas. A opinião, ele vai continuar te castigando na hora que ele for preencher uma pesquisa de satisfação. Por quê? Porque ele não está se sentindo atendido. E a gente tem uma dificuldade crônica de comunicação. Quando a gente olha, a gente fala assim, puxa, mas é que saúde é complexo mesmo. Cara, outros setores também são muito complexos. Eu me lembro que, nossa, eu tinha que chegar no aeroporto, eu tinha que ir no balcão, eu tinha que conversar, eu tinha que entregar meu documento, ali é que iam me entregar a passagem, e tudo presencial, na mão, com a impressora fazendo ali na hora. A gente desmaterializou esse processo. A gente colocou tudo num fluxo digital, inteligente, você faz o sofá da sua casa, quando você chega no aeroporto está tudo pronto, você pura e simplesmente mostra o seu celular, o seu check-in, aí você fala assim, qual que é a dificuldade que a gente tem de fazer isso, por exemplo, para um processo de internação dentro de um hospital? Qual que é a grande diferença? E o paciente não sabe? Sabe sim. É que nós, de novo, nós temos a insegurança de empoderar o paciente nessa tomada de decisão. E essa insegurança muitas vezes nos congela. E aí, como a gente trata a tecnologia como custo e não como investimento, a gente não consegue passar da primeira pergunta. Quando você chega para um CIO, para um diretor de TI de um hospital, a primeira pergunta que esse cara escuta quando ele faz uma proposta de tecnologia é: esse dinheiro retorna quando? Se eu investir isso daqui para colocar esse totem que você está querendo, em quanto tempo que isso daqui vai se pagar? E é uma pergunta que distorce muito a finalidade da tecnologia. Por quê? Porque se você estiver num banco, tudo bem de você perguntar em quanto tempo que aquele totem volta. Na saúde, a pergunta não deveria ser essa. Na saúde, essa pergunta deveria ser: se eu investir nessa tecnologia, o médico vai trabalhar melhor? Se eu investir nessa tecnologia, o paciente vai esperar menos tempo? Essa tecnologia vai conseguir reduzir o número de bobagens que acontece? A gente citou ali no começo. Interação medicamentosa. Quando a gente pergunta o ROI de uma tecnologia, como é que você mede o ROI de uma interação medicamentosa que você evitou? Como é que você mensura o ROI de ter percebido uma condição crítica de um paciente através de uma análise permanente de indicadores do monitor, de indicadores de sinais vitais, e você impediu que aquele cara, por exemplo, desenvolvesse uma sepse? Quanto que vale isso? E quando eu falo que muito dos problemas que a gente tem está no histórico do hospital, é que o hospital se acostumou a normalizar essas situações. Faz parte do nosso processo produtivo. Por mais que eles não sejam aceitáveis. Quando é comigo, eu não quero ter uma interação medicamentosa. Quando é comigo, eu não quero que chegue um medicamento que não é o adequado para eu tomar o que estava prescrito. Mas, no geral, no hospital a gente normaliza, faz parte do processo e o custo disso é tremendo. E aí, quando a gente vai ver, não sobra dinheiro para esse investimento básico. Aí, o que acontece? A gente continua pagando 3 pessoas na recepção para coletar o seu RG, para coletar o seu CPF, para fazer o seu cadastro e para no próximo balcão você ter que repetir esse processo, porque a gente confunde repetição com segurança. Exatamente. E você sabe que, na verdade, isso não vem tanto do modelo da construção dos hospitais, isso vem da própria formação de um profissional, que é o profissional médico, né? Isso não vai mudar, porque no século passado a gente já discutia isso. E esta forma que hoje ainda a gente tem de formar os profissionais da saúde com autonomia, nós não conseguimos colocar gestão dentro disso. Então, por mais que os gestores se esforcem nisso, a autonomia sempre vai prevalecer. Porque se não fizer isso agora, o paciente vai morrer. Porque se não fizer isso, o médico acaba tendo a razão em tudo isso. Então, a gente vai dando um jeitinho para que se mantenha a estrutura formal desses profissionais, e não é só o médico, não.
Ele foi o primeiro, mas todos os outros têm a mesma concepção na sua formação. A formação do profissional da saúde vem de 1910, a estrutura toda foi Sim. montada ali. E ela não se atualizou, mudou aqui, mudou ali, mas nada avançou para a realidade que a gente está vivendo de avanço tecnológico, revolução demográfica, epidemiológica. A gente não evoluiu nisso tudo. E você falou uma coisa interessante, né? Como é que a gente ainda convive com tudo isso e a gente vendo isso todos os dias? Na verdade, nós temos a cultura do silêncio dentro das instituições de saúde, né? Quando alguém tenta quebrar esse silêncio, e a hora que a gente tiver informação, isso quebra o silêncio, porque aí não é mais alguém falando, é a informação dando essa evidência, né? Então, eu acho que na saúde a gente vai ter muito tempo ainda, né, vendo tudo isso como um luxo futurista. Isso é lá para o futuro, porque agora a gente não tem uma estrutura de país também, né, para fazer isso. Eu acho que a gente não tem um plano, mas olha que interessante. Eu não sei dizer se isso daí vai durar muito tempo, porque a gente está vivendo ondas cada vez mais intensas, né? Há 15 anos atrás, o médico começou a se mostrar incomodado porque o paciente chegava no consultório dele e já tinha consultado o Dr. Google. E já chegava com a pergunta feita e já chegava falando, olha, eu vi que a minha doença faz isso, faz aquilo, e começou a questionar. É melhor mesmo eu tomar isso? É melhor mesmo eu tomar aquilo? Isso a gente já está falando de 15 anos. Tanto que esse termo Dr. Google ficou popular, né? E os médicos sempre demonstraram esse incômodo. E hoje, retomando o que você trouxe aqui da promessa com a inteligência artificial. Hoje, essa possibilidade de um paciente cada vez mais informado, ela encontra na inteligência artificial um canhão, onde ele não só vai buscar da patologia dele, mas que ele consegue conversar com o seu celular de uma forma privada e consegue entender melhor as dúvidas, talvez num nível que o médico não alcance ainda. Tem vários estudos aí dizendo que a IA é mais empática nas suas respostas do que o próprio profissional de saúde. E querendo ou não, todo mundo está com o seu telefone celular na mão. Então, não é rápido, mas eu vejo que está acontecendo. Porque mesmo que você seja refratário, mesmo que você não tenha interesse no assunto, chega uma hora que você não tem como fugir. É o exemplo do aeroporto. Você pode não gostar, não quero ter celular, tal. Chega uma hora que é tão mais difícil você ir no balcão pegar a sua passagem que você cede. Que o próprio atendente lá com a camiseta do posso te ajudar, ele já não vai mais deixar você ir no balcão e ele faz no tablet ali na frente, só para você ver como aquilo é mais simples. Então você vai destruindo alguns argumentos de resistência que a gente tem. Eu acho que a saúde está nesses grandes próximos alvos que a gente tem de transformação digital. Primeiro, por quê? Porque ainda realmente tem uma superfície muito grande, atrasada em relação a outros setores. E aí você fala assim, cara, mas eu já apliquei essa determinada tecnologia, essa determinada solução para resolver a fila do supermercado. Eu já apliquei para resolver a fila da escola. Eu já apliquei para resolver a fila do cabeleireiro. Por que eu não posso utilizar o mesmo algoritmo para reduzir a fila do pronto-socorro? E a gente teve muitas respostas para isso. Ah, porque é complexo, porque saúde é diferente, porque não sei. Só que conforme o tempo vai passando, as nossas desculpas vão caindo por terra. Então hoje, por exemplo, um hospital, vamos pegar aí, quando a gente fala do cenário do Brasil, são mais de 7 mil hospitais em funcionamento hoje. Só que desses mais de 7 mil, 2 mil ainda não tem prontuário eletrônico. Então, significa que todo o processo nesse hospital é ainda no papel e caneta, todo. Mas vamos fazer de conta que esses 2 mil não existem. Então tem 5 mil que já tem algum sistema, que já tem prontuário eletrônico e que já conseguiram evoluir de alguma forma. A pressão social para que estes 5 mil hospitais avancem mais rapidamente e possam ser comparados com a farmácia, e possam ser comparados com o aeroporto, e possam ser comparados com o supermercado, ela é muito grande. O próprio médico,
e o médico ele é naturalmente refratário à mudança desses processos, porque para o médico significa um questionamento de poder. Eu estou colocando no médico, mas não é só o médico, né? É todo profissional da saúde. E quando a gente olha esse questionamento de poder, parte da culpa está nas grandes novidades anunciadas pela tecnologia. A coisa mais difícil hoje é você abrir um jornal e não ter alguma matéria lá dizendo quais são os empregos que vão sumir nos próximos 10 anos por causa da inteligência artificial. Então a gente cria um fantasma de tecnologia como substituição e não como superpoder. Isso é uma burrice, né? A gente, ainda mais num processo como a saúde, a gente nunca vai poder prescindir da curadoria humana. A gente nunca vai poder tirar a importância do toque humano, do profissional humano, do olhar humano. Mas, daí a dizer que a tecnologia não me serve, que eu não preciso disso daqui, é uma burrice ainda maior. Porque a tecnologia, ela é o superpoder que você precisa para errar menos. Ela é o superpoder que você precisa para acabar com grande parte dos desperdícios que a gente tem na saúde. Ela pode ajudar o médico a aumentar muito a sua produtividade. Eu vou te citar um exemplo. Lá no Sabará, nós colocamos uma interface no pronto-socorro onde o médico não precisa mais digitar enquanto ele está fazendo a entrevista com a família e com o paciente. O médico simplesmente dá o start e essa plataforma que a gente tem captura a conversa entre o médico e o paciente e transcreve tudo dentro de uma nota clínica formatada de acordo com a nossa necessidade. Então, dali sai prontinho para ir para o prontuário e para fazer parte do registro do paciente. Aí você vai me perguntar assim, puxa, que legal, o tempo de consulta deve ter diminuído, né? Porque o médico até ele digitar e tal. O tempo da consulta não diminuiu, mas o nível de exatidão dos registros melhorou brutalmente. E mais do que isso, o médico percebeu muito rapidamente que com essa ferramenta ele deixava de estar olhando para o monitor e para o teclado e estava olhando para o paciente. E o nível de interação alcançava outro patamar. Então aquilo que era uma resistência inicial, outro dia eu até brinquei, porque ia vencer o aniversário dessa ferramenta, e eu falei, eu acho que eu vou dar uma olhada em outras soluções de mercado para ver se não tem uma oportunidade aí. Nossa, os médicos já falaram assim, você está louco, não vai tirar isso daqui agora não querem mais que saia. Então, quando eu falo que eu não sei quanto tempo que ainda vai demorar para a gente ter essas evoluções, é porque o que vem e o que pode ser aplicado é tão melhor do que o que a gente está fazendo hoje, que a partir do momento que ele abre a brecha para testar, ele, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o gestor, a partir do momento que ele abre a porta para testar se aquilo realmente é melhor, ele não retrocede mais, porque realmente é muito melhor. Né? É muito bom você não precisar depender da sua memória. É muito bom você ter uma ferramenta que te alerta, que te fala assim, Vitor, está esquecendo de tal coisa. Vitor, olha, você deixou passar isso daqui. E quando isso acontece respeitando os limites de atuação do profissional, uma vez que ele testa, ele adere. Ele nunca mais quer viver sem aquilo. Isso é o que eu tenho vivido nessa história aí, onde eu saí de operações, de outras experiências executivas para a tecnologia. E era a grande pergunta que eu fazia. Eu falava assim, cara, o profissional de tecnologia é um cara que tem uma aptidão tão legal de olhar processos. Ele vai lá, ele vê o que está acontecendo na área, ele consegue chegar num papel, ele consegue fazer o desenho, ele consegue mostrar o fluxo, consegue mostrar onde está gargalo, ele consegue colocar soluções lógicas. Por que a gente não usa mais esse cara? E eu comecei a questionar isso. Então, quando eu ligava para a TI, por exemplo, eu era head de operações lá no Moinhos de Vento, lá em Porto Alegre. Quando eu ligava para a TI pedindo uma ajuda, e o pessoal da TI respondia assim para mim, abre um chamado. Eu queria morrer. Eu falava, não quero abrir um chamado. Eu quero que você venha aqui, onde eu estou trabalhando, ver o que está acontecendo, eu quero que você me ajude a encontrar a solução. Não é só abrir um chamado porque o sistema não está funcionando do jeito que eu quero, não. Eu quero que você entenda o processo e venha me ajudar a evoluir esse processo. E eu criticava muito isso. E critiquei tanto, né, que um dia o CEO lá da instituição, um amigão meu, hoje, Mohamed, o CEO ele virou e falou assim, cara, você fala tanto, né, Vitor? Você é tão boca larga, a partir de hoje a TI é sua. Ufa. E eu não... Foi um choque. Eu falei, não, eu não quero. Não é isso que eu estou falando. Eu quero eu quero um sistema que funcione. Eu quero alguém que esteja próximo do negócio. Né? E, basicamente, esse é o ponto.
a TI, ela tem que ter a liberdade para... É necessário que se dê o protagonismo de negócio para que a TI possa opinar, para que ela consiga transformar as coisas para melhor. Então, eu tive uma sorte muito grande. Eu estava no negócio, eu estava em operações, reclamei da TI e me deram a TI. Então, como me deram, como eu acabei de fazer essa transição, ficou fácil para eu falar assim, não, eu sei, eu já tenho na minha cabeça aqui 15 pontos que dá para melhorar. E era muito difícil de desconstruir o meu pedido, porque eu tinha acabado de sair de uma cadeira para sentar na outra cadeira. Então eu tive o privilégio de deixar de ser o cara que reclama e começar a ser o cara que cuida daquilo que antes eu reclamava. Por quê? Primeiro, foi um banho de humildade, né? Muita coisa que eu achava simples mostrou-se um inferno para fazer, que tinha vários desdobramentos não previstos. E outras coisas eram verdadeiras. Por exemplo, a questão da TI ficar muito presa na toca, ficar muito preso, o cara da TI ficar escondido atrás do monitor. Isso continua sendo muito verdadeiro. E esse cara faz isso para se proteger. Que já que não dão para ele o protagonismo, do ponto de vista que ele possa participar ativamente das transformações do negócio, então ele assume essa postura que vem desde a formação. Você falou da faculdade, né, do médico, mas o profissional de TI é igual. O profissional de TI hoje é um cara que, salvo raras exceções, ele não é formado para ser um líder. Ele é formado para ser um prestador quietinho, né? Então ele vai... Por isso que a TI, a gente fala, né, abre um chamado, né? Porque assim, ó, se você não abrir um chamado, a TI não vai lá atrás de ti para ver o que dá para melhorar. E nesse intervalo de relacionamento, tem um tesouro escondido, né? Se você deixar a TI falar o que ela acha, se você perguntar para a TI como é que é o melhor jeito de fazer, existem colaborações muito efetivas para serem entregues. Mas o negócio tem que amadurecer. A gente precisa tirar da frente essa ideia de substituir profissionais pela ideia de empoderar profissionais. E mais do que isso, a gente precisa deixar de ver tecnologia como um item de consumo e começar a ver como um item de sobrevivência. Porque nós só vamos conseguir ser um hospital seguro, eficiente, com menos desperdício, com menos erros, se a gente conseguir aplicar de forma eficiente essas ferramentas. Se não, na mão, no braço, não rola. Super concordo. E, assim, a gente tem discutido muito que nos últimos anos, nas 3 últimas décadas, na verdade, a gente veio discutindo muito qualidade como se ela pudesse estar diretamente ligada só à assistência. E facilities, infraestrutura, TI, tudo isso ficou fora, né? E eu acho que isso também é uma questão que a gente precisa discutir, que é trazer todos esses para a mesa de decisão estratégica. Eu acho que enquanto a TI não tiver nas tomadas de decisão estratégica e continuar sendo um serviço de apoio, né, a gente não evolui. Tá perfeito, Mara, perfeito. E quando você fala da qualidade, eu me sinto muito nisso, né? Já te falei que o meu background de verdade é qualidade. E quando a gente olha para esse cenário, onde a TI tem muita... Quando a gente fala... Vamos falar da saúde suplementar. Quando você olha o board do conselho dos principais hospitais do país, e você procura alguém de tecnologia, ainda é um bicho raro. Ainda é difícil. Então, se lá no topo da pirâmide não existir a percepção do quanto aquilo é um item de negócio estratégico, fica difícil de você fazer essa percepção subir de baixo para cima, né? É uma decisão estratégica e depende de uma percepção que vem top-down. Não tem essa coisa do tipo, não, vamos começar e a gente vê o que acontece. Não, porque a gente já viu o que acontece quando a gente faz isso. Foram essas expectativas frustradas que fez com que a gente investisse um caminhão de dinheiro como se aquela tecnologia sozinha fosse resolver o nosso problema. A gente já viu que não resolve. A gente já viu que se não tiver engajamento, se não tiver uma transformação cultural junto, se não existir um propósito comum na aplicação dessa tecnologia para aquele negócio, ela sozinha não vai fazer milagre. Pode ser a melhor tecnologia, e a gente vem substituindo, né, tecnologias, pode ser a melhor tecnologia do mundo. Ela sozinha, sem o componente humano, sem o redesenho dos processos, sem o ajuste fino de
expectativas do que aquela tecnologia pode fazer para mudar a minha realidade atual, não existe milagre. Então, hoje, quando a gente vê aí, por exemplo, eficiência, os hospitais precisam ser mais eficientes. Puxa, a gente falou agora há pouco, né? Existem muitos desperdícios em qualquer hospital que você abra a porta. Como é que eu vou melhorar a eficiência se eu não questionar primeiro o meu núcleo de processos desse hospital? Eu vou poder continuar entrando na sala de material e pegar um rolo de esparadrapo e não anotar em lugar nenhum? Cara, não vai ter tecnologia que me... Entendeu? O prontuário eletrônico que a gente vai e vem e a gente ainda tem dificuldade. O prontuário eletrônico é uma solução. 5 anos depois estava todo mundo reclamando de burnout. Porque o médico passa mais tempo em atividades burocráticas, colocando informação no campo estruturado do prontuário do que olhando para o paciente. E é aí que a gente tem essa pegada de acabar com expectativas ilusórias e tratar as coisas como elas realmente são. O exemplo que eu te dei aqui do pronto-socorro. A gente está falando de uma tecnologia que devolve... Ela pode não me devolver dinheiro. Eu não vou ganhar mais dinheiro com a minha consulta porque ela está sendo capturada por uma inteligência artificial. Mas eu vou devolver tempo para o médico. Se eu devolver tempo para o médico vai fazer uma consulta de maior qualidade. Se ele tiver uma consulta de maior qualidade, ele vai fidelizar o paciente num nível muito superior ao quando ele estava escondido atrás do computador. É essa escadinha de benefícios que nascem na aplicação correta da tecnologia que a gente tem muita dificuldade de mensurar. A gente ainda quer aquela relação mais direta. Eu investi 5, em 6 meses essa tecnologia me retornou 10. São raríssimos os casos em que isso acontece e que a gente consegue falar assim, não, investe porque o retorno é certo. Não, porque o retorno vai depender justamente desse engajamento, vai depender de como você aplica aquilo no negócio, vai depender de como as pessoas... Então, por exemplo, é muito comum, nesse trajeto que eu tive em hospitais, foi muito comum eu verificar situações em que a tecnologia foi adquirida totalmente à margem de qualquer envolvimento do corpo clínico ou da enfermagem. Aí você chega com um pacotão pronto e fala, a partir de hoje você vai trabalhar assim. Eu não conheço nenhuma situação dessas que tenha funcionado adequadamente. Por quê? Porque se o profissional é excluído já na base da construção dessa estratégia ou de aplicação dessa tecnologia, não adianta lá na frente você querer que ele haja de uma forma mais coerente. Ele vai boicotar. E o que a gente vê de boicote quando a gente fala dos investimentos de tecnologia na área da saúde é gigantesco. Uhum. Mas esse boicote acontece justamente porque a gente não faz o envolvimento que a gente deveria fazer. Perfeito. Quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando de 95% pessoas e processos e 5% de tecnologia. Eu acho que esse entendimento é que a gente vai ter que criar esse entendimento dentro do setor da saúde. E isso aconteceu com a inteligência artificial, né? Uma tragédia, porque e com a questão da saúde digital mais ainda, porque as pessoas não conseguem entender a médio e longo prazo, elas querem a curto prazo. E eu falo isso na saúde digital porque 20 anos a gente veio discutindo isso na saúde, e em 2 meses, no início da pandemia, tudo foi resolvido. Só que depois disso, entenderam que saúde digital era botar um médico na frente de um computador e ele começar a fazer consulta. Isso é um desastre, não era isso, nada veio dessa maneira. E acharam isso importante pelo curto prazo. Se eu pago uma consulta presencial 2, eu pago 1 no digital. Então, assim, essa visão ainda pequena do setor é que eu vejo que a gente vai ter que transformar isso em informação. Em ROI não é possível, mas em informação, para que eles comecem a ter o entendimento do que é a proposta de liberar tempo para fazer aquilo que todo mundo aprendeu na saúde, que é o cuidado. E mesmo quando a gente... Esse ponto do ROI, ele é interessante, né? E eu sou o primeiro a combater, porque eu não gosto que a primeira abordagem para qualquer investimento em tecnologia seja quando ela se paga. Primeiro eu quero saber quais os benefícios que ela me traz, o que problema que ela vai resolver, aonde que ela vai ser aplicada.
Mas é interessante quando a gente pensa que a gente já tem aí um número muito grande de tecnologias que tem sim ROI. E a gente ainda tem dificuldade, mesmo nessas, a gente ainda tem dificuldade em evoluir. Então, o exemplo é assim, olha, eu não consigo encontrar uma resposta para mais de 2.000 hospitais no país ainda não terem prontuário eletrônico. Porque, ou melhor, tem uma resposta, né? Porque a gente normaliza os malefícios de não aderir logo a essa tecnologia. Ou seja, o que a gente está perdendo de informação, o que a gente está deixando de oferecer para o paciente, o que a gente está ignorando em termos de gestão é gigantesco nesses hospitais. Agora, quando você vai na outra ponta, né? Quando você pega os hospitais que mais investem, os hospitais que têm... Esses hospitais estão fazendo o quê? Esses hospitais eles estão disputando a jornada digital do paciente. Porque eles já enxergaram que o paciente, assim como acontece em outros setores, o paciente não quer mais vir para o hospital só para buscar um exame. O paciente não quer vir fazer uma consulta de acompanhamento onde ele vai esperar 1 hora, vai ficar 15 minutos com o médico, só vai ter um cara crachá e muito obrigado. O paciente, ele não quer mais ter que fazer uma via crucis para ter que pegar uma prescrição médica para depois ainda ir numa farmácia. Porque o paciente já está aprendendo muito rapidamente que ele consegue fazer isso tudo do sofá da casa dele, tendo um celular na mão. Ainda é incipiente, a gente está falando de um engajamento cultural que foi muito mais fácil de acontecer, o cara aprendeu a mexer com essas ferramentas por vários outros serviços primeiro, mas a vez da saúde está chegando, porque é impossível de você ignorar o quanto a gente judia do paciente hoje. Esses exemplos que eu dei aqui. Em que outro setor você acha que tudo bem? Quando você sai da sua casa para consumir algum serviço, consegue pensar em algum outro exemplo em que você já vai pensando, eu vou para lá, mas tudo bem, vou demorar 3 horas para ser atendido? Não tem. E eu diria assim, é uma questão geracional, né? Quem está entrando agora no mercado de trabalho, vai ter um nível de intolerância que nós não tivemos. Nós fomos educados que, cara, dá graças a Deus, vão te atender, tá tudo certo. Espera aí, quietinho, tá com dor? Não, fica quieto que eles já vão te chamar. As gerações mais novas não têm essa tolerância que foi construída em cima de muito sofrimento. Então, é natural que a gente comece a ver coisas novas nesse mercado. O exemplo, você citou aí a pandemia. 1 ano antes da pandemia, a telemedicina teve a sua portaria revogada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi lá e falou, não, isso aí não é medicina. Né? Não dá para ver pela tela do computador como é que o paciente está, não dá para pôr a mão no paciente, então não serve. 1 ano depois, a gente foi confrontado com a realidade da pandemia, que a gente não podia sair de casa. E aí? Aí a gente descobriu que telemedicina não é a chave para todos os problemas, mas resolve uma boa parte de coisa que trazia um sofrimento imenso para a gente. Né? E aí, no rebote da telemedicina, a gente começou a discutir saúde digital, a gente começou a discutir dispositivos médicos conectados, a gente começou a discutir monitoramento remoto. Olha o que acontece com os pacientes que vão para um hospital, fazem um procedimento e depois vão para casa. O nível de dúvida que eles têm e a quem que eles vão recorrer. Quantas reinternações desnecessárias a gente teve porque a gente falhou na educação do paciente? Será que a gente não tem grandes ferramentas para fazer um uso melhor disso a baixíssimo custo? Será que quando a gente bota tudo isso daí na panela e pensa no Brasil, nos 220 milhões de habitantes, será que não tem um tesouro no final desse arco-íris? Então, quando eu falo que eu não consigo imaginar um cenário onde a gente chegue num lugar melhor e que a gente não passe pela aplicação mais inteligente das tecnologias, é disso que eu estou falando. É que tem coisa que não é mais justificável. Você fazer um paciente percorrer 40 quilômetros só para retirar um exame que ele poderia já receber no celular dele não é mais justificável. Né? Você tendo ferramentas para perceber que um paciente grave vai chegar no seu pronto-socorro e você deixar para se organizar quando ele está na sua porta, isso não é mais justificável. Né? Quando você dá alta para um paciente e aquele paciente vai ter alguma dificuldade de engajamento
nas orientações de pós-alto, e a gente só percebe isso quando ele vem no retorno dali a 30, 60 dias, isso não é mais justificável. Quanto de dinheiro que tem aí? Um monte. É verdade, eu acho que nós precisamos tirar esse manto sagrado dos serviços de saúde e que tudo se justifica porque nós somos diferentes, nós trabalhamos com vida e morte, nós curamos, nós salvamos, né? Para começar a entender que essa indústria é uma indústria forte e ela vai ter que buscar esse desenvolvimento. Esse é um assunto que está só começando, né? Eu acho que a gente ainda tem muito para discutir. A saúde brasileira já chegou no momento onde tem muitos dados e poucas informações, muita fragmentação, e nós estamos no momento de discutir saúde sustentável. Vitor, ficaria aqui horas discutindo sobre isso, né? Mas eu quero deixar uma provocação para quem está nos assistindo, até porque esse podcast ele não termina sempre que a edição se encerra, que é pensar o que é que a sua instituição está fazendo. Ela está coletando dados ou ela está pensando numa estratégia de transformar isso em informação para melhorar a qualidade dos processos, para melhorar e diminuir o número de eventos, melhorar a gestão de risco, né? Ou simplesmente é um repositório de dados. E depois dessa provocação, eu tenho que dizer que a gente vai ter que ficar por aqui, né? Eu sou Mara Machado, esta foi a 9ª edição do podcast Saúde Sustentável, que hoje contou com a participação do Vitor Ferreira. Não percam nossas próximas edições, porque esse podcast ele veio para reforçar a ideia da responsabilidade coletiva, né? Isso não é uma responsabilidade da TI ou do gestor, é uma responsabilidade coletiva, e nós falamos muito sobre isso aqui. Então, fica só para a gente lembrar. Sem tecnologia não há sustentabilidade, mas tecnologia sem cultura e governança pode ser insustentável. Eu aguardo vocês nas próximas edições. Obrigado.